E agora é hora da gente falar de economia aqui no Bora. Com dívidas e inflação altas, os brasileiros estão começando 2022 angustiados com as finanças, né? A alta da inflação no Brasil e também as complicações resultantes da pandemia influenciam no endividamento das pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Para te dar orientações. A gente está recebendo ao vivo aqui o economista Valmir Falcão. Boa tarde, bem-vindo ao Bora. Boa tarde, Shirley. Eu acho que é um momento propício, né? Porque, olha só, a gente veio de gastos de festas de final de ano, que todo mundo, é claro, que acaba se cedendo um pouquinho aí, né? Saindo aí dos seus orçamentos. E agora, no começo do ano, a gente tem vários gastos também que não dá para evitar, como material escolar para quem tem filho, né? Matrícula, tem também a questão de IPVA, é uma série de compromissos, né? Que fica complicado. Como fazer para se organizar, hein, Valmir? Shirley, nada melhor do que iniciar o ano fazendo o famoso planejamento financeiro. Então, aproveita o 13º que você recebeu, junto com o salário de dezembro, pague dívidas onde há incidências de juros e o restante você começa a fazer o seu planejamento financeiro. Até porque tem dívidas, ou seja, tem despesas que podem acontecer no exercício financeiro. Nós vamos começar aí com a matrícula escolar dos filhos, nós vamos com o material escolar, nós vamos o IPTU, o IPVA do carro, enfim, são despesas que podem acontecer, ou seja, que já acontecem e você deve se planejar. Afinal, o endividamento financeiro chegou ao patamar de 78% das famílias, impulsionados, evidentemente, por uma série de fatores, entre eles a inflação, que chegou a 10,15%, enfim, a questão da pandemia, que isso causou um desemprego, enfim, aproveite o início do ano, faça o seu planejamento financeiro para que não ocorra aí um desastre do seu orçamento doméstico. E agora, quem exagerou um pouquinho, acabou gastando demais o 13º, como é que faz para se organizar nessa situação, né? Quem já está mesmo assim endividado, como fazer a partir de agora, como se recuperar? Na realidade, trace os seus objetivos, trace as suas metas, ou seja, o que você ganha, pegue a sua receita que você ganha e faça, digamos assim, um espelho do que você ganha e do que você tem de despesa. Ou seja, não precisa gastar todo o financeiro. Sempre faça um armazenamento, sempre faça, digamos assim, uma aplicação. Uma planilha, fazer uma planilha. Como se organizar, pega uma planilha que pode ser feita de forma virtual ou pode ser feita na sua agenda. Coloque lá do lado esquerdo a sua receita, o que você ganha com a sua família, e coloque do lado esquerdo as despesas fixas. E vai procurando diminuir despesas que você possa fazer. Para quê? Para fazer face a determinadas despesas extraordinárias que acontecem, às vezes, ao longo do exercício. Ou seja, o brasileiro tem que ter o hábito de poupar, Shirley. Diferentemente, por exemplo, do europeu e do americano. Nós não precisamos gastar tudo que ganha. Precisamos aplicar alguma coisa. E aí, existe uma aplicação que, já que a nossa taxa de juros está chegando aí quase a 12%, onde a taxa de juros Selic, o fundo de renda fixa está sendo uma boa opção para que você faça a aplicação necessária e aí fazer face àquelas despesas que podem ocorrer de forma extraordinária ao longo do exercício. Agora, nesse período também acontecem aquelas promoções, né? De tudo, queima de estoque, promoção de resto de produto do final do ano. É um bom momento para se comprar ou não? Tem que resistir a essa tentação. Pois é, existe a tentação das vitrines, existe a tentação das lojas, existe, por exemplo, o saldo, né? Chamado saldão das lojas que você faz. O que você precisa fazer é aquelas duas perguntas necessárias. Eu posso comprar? Eu devo comprar? Isso cabe no meu orçamento doméstico? Porque você tem que lembrar que nem sempre esse saldão, essas tentações de consumo nas vitrines, elas podem, por exemplo, ocorrer. Então, faça a segunda pergunta. Cabe no meu bolso? Há necessidade de consumo? Para que você não ocorra aí no famoso endividamento financeiro. É muito fácil da gente visualizar, é como numa balança, gente. Você tem que botar os dois lados numa balança, o que você ganha, o que você gasta. Não pode desequilibrar, né? Que aí não tem como, fica negativo. Já tem o desequilíbrio, né? Por conta do endividamento das famílias. Evidentemente causado por várias situações, como a inflação, como a questão do desemprego, a questão da própria pandemia, a questão, por exemplo, do próprio arroz salarial, ou seja, dos reajustes que não foram, enfim. O salário mínimo aumentou, mas não aumentou o suficiente para que você faça aquelas despesas suficientes para a sua sobrevivência. Portanto, a dica é, faça o seu planejamento financeiro e nada melhor do que começar o ano
com essa ideia e com esse pensamento. Muita prudência, né, Valmir? Muita prudência e muita cautela, acima de tudo. Obrigada, tá, Valmir? Conversei Sempre às ordens. Valmir Falcão, que é economista, dando essas dicas importantes para você se equilibrar. Se pisou na jaca um pouquinho, ainda dá tempo. Dá tempo. De correr atrás do prejuízo. Nada melhor do que o início do exercício para você se planejar. Obrigada, Valmir.